Shalom, gente, que eu sou o Leof nesse 2019, março 7. Falar um pouco sobre o que a palavra de Deus diz sobre a carne, nossa carne, nosso corpo. Esta carne não herdará o reino dos céus. Vemos que as festas mundanas e os desejos impuros da carne não se submetem à lei do Espírito, à lei de Deus. Portanto, principalmente aos jovens, a gente deixa essa observação. É preciso crer na salvação, crer no Espírito e não nos desejos da carne. E deixar de lado essas que a palavra de Deus chama concupiscência das carnes, são os desejos impuros que assolam a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma a todo momento, mas que não satisfazem a Deus, né? Quando eles são impuros, fora do relacionamento de amor entre homem e mulher, né? Da maneira como a palavra de Deus explica. E realmente alguns jovens, né, estão zombando da maneira como as mulheres cristãs se portam, se vestem ou falam, etc. Mas entre nós cristãos devemos respeitar, né, o modo de ser de cada um e não escarnecer, né, não zombar da maneira. Às vezes são pessoas simples, pessoas humildes, de pouco conhecimento, vamos dizer assim, da psicologia humana, da carne. E são pessoas espirituais que Deus ama. Então, essas pessoas que são zombadas, eu quero dizer assim, não sei como explicar, mas devemos ter respeito pelas pessoas, pelos cristãos das denominações, seu modo de vestir, seu modo de falar, sem ser desrespeitoso com alguns cristãos que são considerados mais exóticos, né? Mas desde que não esteja cometendo pecado, nós devemos ter tolerância, porque Deus não se agrada de zombaria com os filhos dele, e nem entre irmãos. Então, eu sei que muitas vezes a nossa carne quer zombar, gosta de escarnecer, gosta de brincar, etc. Mas sempre a gente deve controlar esse impulso da carne para que ele não se torne uma ofensa diante de Deus. Porque com Deus nós temos que guardar sempre o temor, porque as promessas dele são eternas, são maravilhosas, ele é maravilhoso. E nós não podemos brincar com o nome de Deus em piadas, em shows, em seja lá o que for, né? Sei que a tendência da nossa carne é fazer essas brincadeiras, se divertir com isso, mas isso pode despertar a própria ira de Deus contra as pessoas, porque de Deus não se brinca, não se zomba. Deve-se ter o primeiro dom do Espírito Santo nos cristãos, é o temor a Deus, não é o temor, o respeito. Não é, Deus não é um político, não é uma autoridade humana, apenas como Jesus, que é também uma autoridade humana, no caso de Jesus, mas o Espírito de Deus ele está presente entre os cristãos e ele deve ser respeitado, deve ser honrado. E eu falo isso não querendo censurar nem desagradar, mas chamar a atenção dos jovens, principalmente, para eles terem um comportamento mais piedoso, né, e mais tolerante com aquilo que o modelo do mundo de sedução, de carne, de fama apresenta para nós e transportar esse modelo para os cristãos. Né? Os cristãos não são realmente desse mundo, eles não têm uma pátria permanente aqui. Nós temos uma pátria permanente no céu. Então, esse modelo de sedução do mundo, que é comum no mundo, e a gente não pode transportar isso